Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 28 a 30, que dizem: Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, queridos, aqui João Batista termina a sua intervenção defendendo Jesus, tentando apaziguar os ânimos ali entre os discípulos dele, que estavam enciumados da obra de Jesus. Veja como é interessante, queridos? Alguém fazendo a obra de Deus causa divisão, causa ciúmes em outras pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Como temos que ter cuidado para não cair nessa cilada, queridos? Na cilada do diabo e cilada da nossa alma. Que a gente tenha cuidado com isso. Bom, João Batista disse, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Deus, eu sou um mero ser humano, eu sou um mero servo, eu estou aqui para servir. Eu sou apenas um precursor. Se João Batista, queridos, que Jesus disse, foi o maior homem nascido de mulher, quanto mais nós devemos ter essa humildade. Olha, eu sou um mero servo, eu sou um mero homem, eu estou apontando o caminho de vocês até Cristo. É a Ele que vocês devem servir. João Batista estava extremamente satisfeito em exercer o papel para o qual ele foi chamado. Nada mais, nada menos. Para que uma pessoa vai buscar viver algo para o qual não foi chamado? Que só vai desgastá-lo e ele vai se exaltar, vai trazer problemas para a sua alma, querendo viver algo que não é o que ele precisa viver e o que ele deve viver. Então que a gente se cuide em relação a isso, queridos. Interessante aqui, João Batista chama os que seguem Jesus, as pessoas que creem em Deus, como a noiva. Isso é algo constante nos evangelhos, e assim é chamada a igreja de Deus, a noiva de Cristo. E diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor de Jesus por nós. É um amor de um noivo para com a noiva, aquele amor no seu ápice. É amor de um pai para com um filho, é um amor de um amigo para com um amigo. É um amor completo. Então que a gente se lembre que quando Jesus voltar, nós iremos para a festa, para as bodas do Cordeiro, na linguagem do Novo Testamento. Vamos para uma festa de casamento. Ou seja, agora, entre aspas, nós estamos namorando com Jesus. Nós estamos vivendo e nos colocamos diante dele para ver se nós vamos fazer parte daquela festa. Ele não vai te abandonar. Ele não vai desistir de você. Agora, é claro que num namoro tem as duas pessoas, E no caso de você quiser abandonar esse namoro, é claro que com isso você não vai se casar com ele. Mas que você possa, queridos, não desistir dele, porque ele não vai desistir de você. Ele está absolutamente disposto a enfrentar tudo contigo, e inclusive ele fez isso, nos amando até a morte, nos amando até o fim. Então que a gente permaneça também fiéis a ele, para que a gente possa, por fim, participar dessa festa de casamento, onde a noiva, a igreja, será entregue a Cristo e viveremos para sempre com ele. E João Batista fala o óbvio, queridos? Mas que às vezes, por tão óbvio, mas ainda assim as pessoas parecem não entender. A noiva pertence ao noivo. Os seguidores de Deus, as pessoas que creem, elas pertencem a Jesus. O rebanho é dele. Que a gente se lembre disso. Nenhum pastor, nenhum líder tem a posse daquelas vidas. Não, elas são de Jesus. Ele nos coloca como pastores,
como líderes, mas para servir e para conduzir aquelas pessoas ao supremo pastor, ao bispo das nossas almas. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 2, ele orienta os líderes das igrejas. Ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, aqueles que lideram não devem fazer por ganância, devem servir. Isso é o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor. Ele serve. Ele não é dominador e, pelo contrário, ele procura ser um exemplo do rebanho. Em uma determinada parábola, Jesus diz que ele entrega as posses, ele é um proprietário, entrega as posses para o mordomo, para o servo, e quando ele voltar, ele vai ver como esse servo está cuidando, guardando aquilo que Deus deixou com ele. Então, que a gente exerça aquilo para o qual Deus nos chamou com toda humildade, com toda bondade no coração, sempre querendo não se promover, mas promover a Cristo. E é isso que João Batista diz logo em seguida, que ele cresça e que eu diminua. 1 Pedro capítulo 4, ele diz: se alguém serve, faça-o segundo a vontade, segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Quem deve ser glorificado, queridos, na igreja é Jesus, é Deus. O homem não deve receber glórias nem exaltações. Pelo contrário, todos nós temos que cada vez mais nos tornarmos servos. Como Jesus diz, o maior é aquele que serve. Que a gente aprenda isso, queridos, de uma vez por todas, a sermos humildes e procurarmos levar as pessoas para perto de Deus. Ele sim é o exemplo, ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Ele que precisa crescer. Porque nós não estamos falando de um mero homem, nós estamos falando de um Deus excelso, do Deus Todo-Poderoso. O reino pertence a Ele, é Ele que nos salvou pelo seu sangue, Ele que é a imagem de Deus, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas, Ele que é o cabeça da igreja, Ele que é o princípio e o fim, Ele que é o princípio, Ele que é a preeminência, Ele que é o Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, queridos. Então que Ele venha crescer nas nossas vidas, Ele venha crescer na igreja e, consequentemente, não é apenas Ele crescer, somos nós diminuirmos. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quem está falando isso é João Batista, que tinha um ministério extremamente bem sucedido. Multidões o seguiam e ele tinha essa humildade. Eu preciso diminuir. Eu não posso ser o centro da fé das pessoas ou da esperança das pessoas. Eu não posso ser alguém que vai ofuscar Deus. Pelo contrário, eu tenho que sair da frente e permitir as pessoas se apaixonarem, as pessoas amarem a Deus, se voltarem para Ele. Então que essa seja uma marca no nosso coração, queridos, levar as pessoas até Jesus, que Ele possa crescer na vida de todos, em cada igreja, e que todos nós possamos diminuir. Até porque quando nós nos tornamos mais humildes, nós permitimos que Deus faça mais coisas em nós e através de nós. Porque a exaltação é sempre um perigo muito grande. Quando a gente tenta roubar o lugar de Deus, isso é sempre muito perigoso, queridos? Então que a gente aprenda com João Batista a sempre levar as pessoas para Jesus. Imagine uma pessoa tentando roubar ou se aproximar excessivamente, com excessiva intimidade da noiva.
Não, a noiva pertence ao noivo. Quem deve se comunicar, quem deve cuidar, quem deve abraçar, quem deve exercer toda essa intimidade com a noiva é o noivo. O outro está a serviço, está servindo, procurando fazer o seu melhor. Mas ele sabe de quem é a noiva. Né, queridos? Que a gente lembre disso. Todos nós somos de Jesus e nenhum homem pode ter domínio sobre nós. Né? Como nós lemos aqui, que os pastores não sejam dominadores e nós não sejamos dominados por homem algum. Todos nós somos de Cristo e que Ele nos conduza até Ele para sempre. Vamos aprender a ser servos, amados. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.